Dentro daquilo Ama- que nós estamos estudando, dentro daquilo que nós nos propomos, e a doutrina espírita, ela nos mostra a importância que tem o conhecimento e a informação para todos nós. Não que nós vamos convencer este ou aquele, ou que o nosso objetivo é sair por aí pregando em praça pública ou desmerecendo o crédito das demais religiões. Mas saber por que que nós temos um corpo físico, qual a razão, motivo e circunstância dessas células interagirem umas com as outras, como isso ocorre e qual é o objetivo. Então, um cronograma, ele foi montado onde nós vimos do átomo ao arcanjo algumas situações, nós vimos perispírito, nós vimos centros de força, fluido e magnetismo. Então, agora nós vamos procurar compreender na aula de hoje do porquê, mesmo sendo todos humanos, o porquê que ainda temos essas diferenças, mesmo dentro do mesmo gênero. É isso que nós estamos e vamos buscar hoje. Nos últimos anos, inúmeros cientistas de países, nos últimos anos, inúmeros cientistas de muitos países têm pressuposto a existência de uma espécie de matriz, uma espécie de padrão organizador invisível inerente aos seres vivos. É a ciência no auxílio e no socorro à doutrina dos espíritos. Então, hoje, os cientistas já não são mais apenas razão, lógica. É claro que eles precisam se ater aos fatos, àquilo que é concreto. Mas hoje, tem-se eles já uma ideia de que, vamos assim dizer, existe um modelo. Como se fosse aquele modelinho que nós encontramos muitas vezes nas lojas de R$ 1,99 quando chega a época da Páscoa. Aquele modelito para que as pessoas possam fazer ali o ovo de Páscoa. Aquilo é um modelo. Então, hoje, nós já temos, através da própria ciência, essa ideia em estudo de que existe essa matriz para todos os seres vivos, inclusive vírus e bactérias. Na União Soviética, o Dr. Alexandre Studivitsky picou um tecido muscular em pedacinhos e enfiou-os na ferida feita no corpo de um rato. Então, aquela coisa que nós todos criticamos, os ratos de laboratório, os ratos como cobaia. Ele pegou o quê? Pegou um tecido muscular do próprio rato, então, e ali cortou em pedacinhos, como se fosse fazer um quebra-cabeça, e numa ferida que foi feita propositalmente no corpo do rato, ele inseriu ali alguns pedaços. A partir desses pedacinhos, o corpo reconstituiu um músculo inteiramente novo, como se existisse um padrão organizador. Então, esses pedacinhos foram fundamentais na reconstrução de um músculo novo. Sem essa contribuição, não assim seria. Então, o que mostra que, independe de onde tem um modelo, não importa o tamanho, não importa de onde foi tirado. Uma vez que é da mesma espécie, tem a capacidade biológica da reconstrução. É isso que ele está dizendo. Cientistas norte-americanos, tomando de um glóbulo de protoplasma que deveria crescer num braço de um animal fetal, o colocaram no lugar da perna. Então, aqui foram pedacinhos aí do músculo do rato. Os americanos fizeram o quê? Pegaram um glóbulo de protoplasma. Nós sabemos, protoplasma, o plasma lá na sua origem, o mais primitivo, vamos assim, que deveria. Esse glóbulo era o braço, ia crescer no braço de um animal, ou seja, retiraram lá do feto. Só que eles retiraram do braço
e colocaram num outro feto, na mesma circunstância, só que na perna. Daí nasceu uma perna e não um braço, o que supõe, mais uma vez, um campo organizador. Então, não importa se tirou do braço, mas colocou onde era para nascer a perna, nasceu a perna. Se fosse o contrário, também funcionaria. Se tivessem tirado do rim e tivesse colocado no fígado, ia nascer um fígado. Então, é onde está a necessidade. O padrão é para completar, é para suprir as diferenças, para que, vamos dizer assim, todos os seres possam nascer completos. Nós não estamos falando de nada congênito, nós não estamos falando de castigos de amputação. Estamos falando do modelo como um todo. Chama a atenção o caso dos panteumintos, que todo mundo sabe o que é. Se um animal é cortado em pedaços, cada parte se transforma em um organismo completo, mostrando que existe uma matriz invisível que permite a regeneração, mesmo removidas partes importantes. Pantelmintos é aquele lá, tipo aquelas minhocas, tipo lombrigas, vamos assim dizer. Cortados todos eles lesmas, é nesse sentido aí. Então, mesmo se cortar ele, fracionar em pedaços, cada um daqueles pedaços vai se transformar em um ser completo. Por quê? Porque existe um padrão em cada uma das células. Para nós, é fácil compreender porque nós já estudamos o coronário. É claro que nenhum dos casos aqui dos animais, eles têm coronário, mas nós sabemos do chakra, desse centro de força coronário, e nós sabemos que ele é o responsável por todos. Quando nós estudamos o caso dos suicidas, nós não falamos da importância do campo mental, do corpo mental, que é exatamente através dele que o perispírito é refeito. Então, para nós, a informação é importante, saber dessa classe dos panteumintos que eles podem ser fracionados. É diferente da lagartixa, é diferente do lagarto quando se perde a cauda. A cauda se regenera, a cauda se recupera, mas aquele pedaço de cauda que partiu, que foi cortado, não vai se transformar em um outro ser. É isso que precisa ficar bem claro. Estamos falando aqui em embrião, estamos falando em coisas que vai existir, está em fase de formação, e não aquilo que já foi feito. Essa capacidade modeladora varia de acordo com a evolução do espírito. Sim, não poderia ser diferente. Nós aprendemos que o espírito participa ativamente da composição do seu corpo físico. Aqui nós não temos princípio inteligente, nós temos o princípio espiritual. Eles não têm ainda o livre-arbítrio, mas a misericórdia divina do Criador está sempre auxiliando as criaturas, ainda que essa protoconsciência, ainda que esse protoplasma, ainda nesse meio de que está começando a se desenvolver. Mas, para nós, a capacidade evolutiva do espírito permite essa recomposição das partes que foram retiradas. Os espíritos superiores podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências. Sim, espíritos de uma envergadura de Alexandre, Gúbio, Calderaro, a própria Narcisa, para citarmos alguns, Clarencio, que serve de referência para nós, Veneranda, entre outros, esses podem sim
com a colaboração ainda daqueles que são superiores a eles em moral e em conhecimento, eles podem e eles vão criando de acordo com a necessidade, onde eles estarão criando o corpo que eles vão dar continuidade à fase evolutiva da sua criação. Os espíritos inferiores, nos inícios da aprendizagem evolutiva, apresentam-se extremamente submissos ao comando biológico ditado pela hereditariedade. Diferente de nós. Eles escolhem, eles participam ativamente, eles têm condições. Os espíritos inferiores, que são na nossa condição, nós contribuímos, mas não temos participação ativa. Nós escolhemos gêneros, modelo, isso e aquilo, mas isso e tão somente. Tudo o que deriva a mais precisa de autorização das instâncias superiores. Por isso, a hereditariedade, aquilo que vai passando de geração para geração, de pais encarnados para filhos que estão reencarnando, então, esse modelo é de acordo com os genes, de acordo com aquilo que os chamados filhos estão recebendo daqueles que estão na condição de pais. Como todo efeito inteligente, tem sempre como todo efeito inteligente tem sempre uma causa também inteligente, pode-se deduzir a presença durante a fecundação do espírito reencarnante ligado vibratoriamente à sua futura mãe. Para aqueles mais desavisados ou para aqueles que ainda não estudaram e não lembram, o Alexandre, no Missionários da Luz, ele vai falar 6 horas após ali a fecundação, então, o espírito é o tempo que precisa do magnetismo, do fluido, da higienização da câmara uterina e de tudo. Então, a partir desse momento, o espírito tem já ligação com a sua futura mãe. Ele já passa a contribuir ali no desenvolvimento daquilo que nós chamamos como feto. Então, a parte da matéria, a parte física, recebendo dentro da frequência vibratória a importância de acompanhar os 9 meses da gestação, está exatamente para que o espírito possa ir se adaptando à energia, ao fluido, ao magnetismo da mãe, do qual ele herdará. Exercendo ação sobre o óvulo, atraindo depois o espermatozoide que lhe é afim, isto é, aquele que está sintonizado com as suas expressões energéticas dentro da faixa evolutiva em que se encontra. A importância desse texto para nós tem o quê? Todas as vezes que alguém fala, esse é o espermatozoide mais esperto, porque tem um espermatozoide que foi mais rápido, nós deveríamos pedir perdão a Deus e a Jesus por todas as vezes em que nós rebaixamos Deus a uma condição tão inferior quanto a nós. Então, ele está mostrando, através do fluido, do magnetismo, desse modelo organizador biológico, ele está dizendo o quê? Que a ação do óvulo ela tem como uma atração. Aquilo que nós chamamos fisicamente a atração, a empatia dos enamorados, das pessoas que nós conhecemos, dos amigos. Então, tem essa coisa. O óvulo, ele atrai o espermatozoide, não por ser mais esperto, mais bonito, mais gordo, mais magro ou mais inteligente. É uma questão de afinidade. São milhões de milhões de outros, o óvulo é um só, vamos assim dizer, mas tem todo um contexto de atração de um para com o outro, exatamente para a formação desse corpo físico que vai permitir ao espírito cumprir os desígnios divinos da reencarnação. Cientistas da Universidade do Texas
Tudo isso foi feito, pesquisa, nós fomos, verificamos, conferimos e aí resumimos para colocar aqui, tá? As ilustrações foi sempre no sentido de tentar trazer um símbolo do que eles estão falando. Cientistas da Universidade do Texas e do Instituto Weizmann de Israel também proclamam que óvulos se comunicam com espermatozoide, enviando-lhes sinais para guiá-los até as trompas de Falópio. Então, sim, envia sinal como se fosse um satélite enviando sinais de GPS para que nós não nos perdemos quando nós estamos no trânsito ou em viagem, quando nós estamos buscando um destino. Como que essas informações chegam até nós? O carro sabe? Como é que o Waze, como é que a menina da voz lá vai guiando? A mesma coisa é aqui. Então, eles chegaram a essa conclusão que o óvulo se comunica. O estilo de comunicação nós não sabemos, mas sabemos que o óvulo ele vai guiando o espermatozoide para esse encontro nas trompas de Falópio, tornando possível a fecundação, acreditando os pesquisadores que o sinal emitido pelo óvulo é um componente do líquido que o circunda. Talvez uma reação química. Talvez porque tudo isso são ainda apenas estudos científicos comprovados e publicados nas revistas científicas do mundo da ciência. Para nós espíritas, ainda falta muitas vezes associar. Mas se o óvulo enviou o sinal de GPS para que o espermatozoide não se perca, encontrando com ele lá nas trompas de Falópio, então, aqui está. E o que é esse sinal? Segundo eles, é um dos componentes do líquido que está em volta do óvulo. É isso que atrai o espermatozoide. Mas, mais uma vez, não é questão de ser mais esperto, mais rápido, maior, primeiro ou último. O Alexandre, mais uma vez, vem em nosso socorro. O que ele diz? Quando ele pede licença ao André Luiz, quando ele pede licença ao Eusébio, ele está analisando todo o campo magnético, ele está juntamente com os arquitetos e engenheiros espirituais, eles estão vendo qual o espermatozoide que está em melhores condições para o objetivo do corpo físico que o espírito vai receber. Isso chama-se misericórdia divina. Isso chama-se amor incondicional de Jesus. O dia que nós tivermos condições de falar isso de uma forma natural e que todos compreenderem, com certeza nós já devemos estar saindo do mundo de regeneração. A fecundação, o encontro de duas células germinativas, proporciona a formação de um ser humano, constituído por 100 trilhões de células que funcionam harmonicamente. Duas células germinativas. Duas. Resumindo, vamos assim falar de uma forma bem popular, que vocês não precisam, que são todos inteligentes e todos com raciocínio contínuo e conhecimento. 2 grãos de arroz, duas células, que vão formar um outro ser, constituído de 100 trilhões de células, como está na ilustração. Cada uma com o objetivo, cada uma com a sua propriedade, cada uma com a sua função, cada uma com a sua destinação. Tem umas que são de reproduzir, tem outras que são permanentes, então tem outras que têm a capacidade regenerativa, tem umas que são autoimunes e por aí vai. O que interessa para nós é que esses trilhões de células funcionam
Daí, o modelo organizador biológico não sofrer alterações e essa matriz ter condições de sempre manter o corpo humano. Sendo que diferentes grupos celulares estão especializados no desempenho de diferentes funções, responsáveis por fenômenos bioquímicos preciosos. Então, sim, o cérebro não pode ter a mesma constituição e as mesmas necessidades da unha. Sim, o sangue não pode ter a mesma função, não pode receber as mesmas coisas da íris, por exemplo, do nosso olho. Então, da mesma coisa que nós temos audição e olfato, que não pode estar relacionado simplesmente ao toque da pele. Mas tudo isso funciona de uma forma integral. É um interagindo com o outro, é um ajudando o outro. Mais uma vez, uma ilustração popular para todos nós. É como se nós adentrássemos o mercado. Tem as gôndolas, tem os corredores com produtos específicos? Sim, às vezes tem gôndolas, tem corredores com várias marcas de arroz, por exemplo. Mas tudo é arroz. Então, por que que existem várias marcas? Quem domina o fogão sabe que tem diferença de uma coisa para outra. Como foi produzido, como foi envasado, como foi a secagem, o tipo de terreno que produziu. A mesma coisa, é isso que ele está dizendo. Especializados, os grupos celulares, eles são especializados nas suas funções e um não interfere no outro, mas ajuda sempre que possível. É claro que toda essa complexidade não pode ser fruto do acaso. Existindo um substrato energético, o agente causal da divisão, organização e metabolismo celular, que preexiste ao corpo físico e lhe serve de campo modelador ou orientador. Então, é complexo? Sim. Precisa estudo, compreensão e entendimento? Sim, mas bastaria que dissessem, olha, tudo isso existe antes do corpo. Onde? Não sabemos. Como? Não sabemos. Está no perispírito? Não é questão de estar no perispírito. Temos uma memória espiritual. É sim, faz parte da nossa encarnação. A cada encarnação, a cada reencarnação, mudam as nossas necessidades, mudam as nossas metas, objetivos e ideais. O corpo físico, como instrumento, como ferramenta, continua o mesmo, entre aspas. Por quê? Se nós exageramos na fritura, no álcool, no fumo, nas drogas, na raiva, no ciúme, todos os órgãos relacionados a esses sentimentos vão vir debilitados, vão vir com alguma deficiência. Mas o que importa é que o modelo organizador existe antes do corpo. Todas as transformações físicas, químicas, orgânicas, biológicas de todas as células são orientadas e dirigidas pelo espírito que preside a tudo, funcionando o corpo humano como um grande computador biológico. Sim, então todas essas transformações, a partir ali que começa a fecundação, a participação ativa do espírito no desenvolvimento, na formação desse corpo, a participação da mãe, nós estamos vendo que a participação enquanto do homem, do espermatozoide, em tudo isso, é muito pouco. Não estamos dizendo que não tem importância, estamos dizendo que é diferente da responsabilidade da maternidade. Então, o que nós precisamos é que o espírito, na posse de tudo isso, lembrando sempre evolução espiritual. Não são todos os espíritos
que estão com essa capacidade de sentar diante do computador e ir lá digitando, abrindo pastas, montando isso, montando aquilo. Não são todos. Alguns vão receber o slide pronto, enquanto que para outros, o espírito não só monta os slides, como monta a aula, monta o curso, e isso durante os anos que ele vai viver. O espírito é a peça principal e a condição evolutiva que ele está é na proporção direta da necessidade que o espírito busca. Como tudo que vivencia é armazenado no cérebro perispiritual, o espírito conhece o processo reencarnatório aprendido em inúmeras passagens vividas nos reinos animal e no reino hominal. Sim, como que nós íamos estudar isso se nós não tivéssemos noção do que é o perispírito? Tudo isso está no perispírito, o nosso corpo espiritual, psicossoma, o nome que quiserem dar. Perispírito. O perispírito é semimaterial. O espírito não pode agir diretamente na matéria. O espírito comunica com o perispírito para que esse possa atender às suas necessidades. Então, todas as nossas experiências, desde lá do mineral, do animal, do vegetal, tudo que nós vivenciamos, tudo isso está no nosso perispírito. Ah, mas por que eu não lembro quando eu fui um coiote, quando eu fui isso ou aquilo? Porque qual a necessidade que isso tem hoje? Está no perispírito, mas está naquela pasta, não foi para o lixo. Está naquela pasta que nós armazenamos e fica lá guardada. Não precisamos, mas se for preciso, nós sabemos, de vez em quando nós agimos por instinto, então, é porque nós buscamos lá nessa pasta que lá está. O perispírito, ele vai continuar, por isso ele é indestrutível. Ele pode sofrer as suas alterações, mas ele não morre. Pode ser dilapidado, pode sofrer lesão, mas o campo mental e o coronário vai sempre estar contribuindo para esse refazimento dentro desse modelo organizador. Por isso, nós temos sempre esta noção. Às vezes nós agimos assim ou daquela outra forma, porque são as lembranças, são a nossa memória. De vez em quando, se nós fecharmos os olhos e nos deixarmos conduzir pela sintonia espiritual que nós criamos onde nós estamos, nós podemos desfrutar e até mesmo ter acesso a uma ou outra informação, se nós estivermos preparados e se isso for uma necessidade para a nossa evolução e para a nossa reencarnação presente. Então, a partir da concepção no ventre materno, o espírito, ele preside o mecanismo de divisão celular. E o perispírito serve de molde para o novo corpo, cujos órgãos, membros, músculos, ossos, vasos se desenvolvem corretamente. Então, temos um modelo, temos aqui um original. A partir daqui, pode ser. Foi bem na prova, é porque eu estudei com ele. Como é que é? Tá bom. Então, vamos lá. Vou voltar no início. Então, a partir da concepção no ventre materno, ele preside o mecanismo de divisão celular. E o perispírito serve de molde para esse novo corpo, cujos órgãos, membros, músculos, ossos e vasos se desenvolvem corretamente. É o perispírito. Aqui sim, quando estamos na espiritualidade, então o espírito, acompanhado do seu perispírito, vai lá no Ministério da Reencarnação, vai lá junto aos arquitetos espirituais, ajudando na escolha do corpo, de como será
aqui os ajustes, quando isso, aquilo, sempre de acordo com as nossas necessidades. É o espírito agindo, mas o modelo organizador é do perispírito, comandado à distância pelo espírito. 2 olhos, boca, nariz, 2 braços, órgãos internos, tudo exatamente onde deve estar, obedecendo aos arquivos do modelo organizador biológico. Sim, as pessoas vão dizendo, mas de vez em quando acontece uma anomalia. Mas de vez em quando acontece de um animal nascer assim, assado, e até mesmo seres humanos. Tem aqueles seres humanos que nascia com um dedinho a mais aqui, como se fosse um apêndice. Tem isso, tem aquilo. São exceções, não é regra. É algo muito particular, é algo único. Não é, de uma forma, atender a todos. Tudo está relacionado à reencarnação. Mas o modelo organizador biológico é isso que aqui está. Vamos assim dizer, se nós pegarmos os vários tipos de automóveis que nós temos na rua, todos eles têm algo que são comum. Todos eles têm volante, todos eles precisam de farol, de lanterna, de seta, todos eles precisam de um motor, todos eles precisam de bancos, entre todos precisam de pneus, tudo isso. Então, são coisas que existem para todos, mas são diferentes uns dos outros. Ninguém está dizendo que esse pneu, que aquele motor, que aquele banco, o que importa é isso que ele está falando. Aquilo que é para todos os seres humanos. A exclusividade ou individual é de acordo com os nossos débitos e o nosso reajuste perante a lei divina. Até aqui, dúvida, pergunta ou questionamento? Posso fazer uma pergunta, Seba? Regina. Pode. Então, o perispírito, ele preside a divisão celular, né? Ele serve como molde. Eu posso Sim. interpretar que o perispírito é a memória espiritual? Então, não. O perispírito não é a memória espiritual, mas a nossa memória espiritual está no perispírito, tá? Então, temos a memória, nossa memória espiritual, as nossas vivências, é uma pasta no perispírito. O perispírito é para o espírito o computador, tá? Então, o perispírito é para o espírito o computador. A nossa memória é uma pasta neste computador que o espírito vai acessar. Então, quero saber o que eu fui lá no século XIV, então vai lá na memória do perispírito que vai encontrar. E aí, muitas vezes, a necessidade da reencarnação agora está ligada a isso. Mas não que seja o perispírito a memória, mas toda a nossa vida está guardada na memória, no nosso perispírito. É a memória perispiritual. Sim, ela vai estar ali. Só que muitas coisas nós já não utilizamos mais. Por quê? Porque nós fomos avançando, evoluímos, O aprendendo. automatismo. Essas coisas nós deixamos. Tá, e eu Professor, posso fazer só mais uma pergunta? Desculpa, Edson. Fala. não, tudo A influência da epigenética, ela vai no perispírito? Vai na necessidade. A influência da genética é do Da corpo. epigenética. Não, da epigenética. Tá, Tá. influencia no perispírito? Sim, sim. O perispírito vai influenciar nela. Ela não sofre. O perispírito não sofre influência. Ele influencia. Agora, como disse, as necessidades o perispírito vai acessar quando se fizer
ali quando for possível. Você pode ter lá na sua geladeira atum, você pode ter isso, pode ter aquilo, mas você pode se alimentar de alface, tomate e arroz o tempo que você necessitar. Ele está lá. A partir do momento em que você tiver vontade, você vai lá, então, e busca. É a mesma coisa é o perispírito. Tem muita coisa dele que está lá, mas que não tem a utilidade nessa encarnação, nesse corpo, nesse objetivo presente. Você entendeu? Tá bom, Professor, obrigada. Oi, professor, posso fazer uma pergunta? pode. Como seria, por exemplo, o corpo de um suicida, quando ele vai reencarnar? O espírito já vem preparado para como é que ele vai nascer, se vai nascer especial, se vai ter algum defeito, assim, sei lá, alguma coisa que vai resgatar o débito que ele tem. O espírito é que vai coordenar tudo isso? Não. Muitas vezes o espírito na condição, esses espíritos em condição de suicida, eles não têm condições de participar, tá? Então, os benfeitores, eles organizam de acordo com a necessidade e o que é melhor. Geralmente, o caso do suicida, alguns órgãos, então o perispírito, ele acaba ficando como se fosse um quebra-cabeças, por causa das dilacerações que são causadas, são as chamadas lesões perispirituais. E aí, a partir do momento em que começa, então, o reajuste, quando é socorrido, organizado e tudo, ele vai se refazendo. Então, aquilo que nós já falamos, vai ser abortado, às vezes, com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, para ir se organizando, para ir modelando de novo o corpo físico. Quando o corpo físico vai modelando o perispírito está perfeito. Quando chega o momento em que o espírito já está em condições de começar a resgatar o débito, o corpo físico está, muitas vezes, numa situação perfeita. Agora, as condições em que vai, isso é da espiritualidade. Porque o espírito não está doente. O perispírito já está refeito. Porém, o corpo físico precisa, para que seja ele o instrumento de reparação do espírito. Então, muitas vezes, a idiotia, a cretinice, as síndromes servem de freio para que o espírito não incorra novamente em um outro erro. Às vezes, essa condição que vem de débeis, onde precisam de tudo, de pessoas, desde da higiene íntima, alimentação, uma água, tudo, é um freio para que o espírito não entre novamente em um crime contra a sua necessidade. Mas o espírito e o perispírito dele não é aquele corpo deficiente. Tanto Entendi. que, tanto que à noite, quando o corpo físico dorme, o perispírito anda perfeitamente pelo mundo espiritual, Entendi. refeito em todas as suas condições. O que está deficiente, o que É está em só o corpo. resgate é o corpo. Tá certo. Obrigado, professor. O Rê, ficou claro? Ou você quer continuar depois da aula a dúvida? Não, não, ficou claro, sim. Obrigada, Seba, deu certo. Então tá bom. Então Valeu. vamos lá. Então tá bom, vamos lá. Assim como qualquer obra humana exige uma planta de construção, o corpo humano é formado nas maravilhosas fases da embriologia, seguindo as determinações do molde espiritual ali presente. Então, mais uma vez, o perispírito. A obra, então, a casa, o prédio, o edifício, a ponte, o viaduto, exige sim uma planta, cálculos, precisa de uma série de coisas. O corpo humano não é diferente na fase de embrionária. Então, existe um modelo, aquilo que vai ser o corpo físico que vai atender às necessidades do espírito. Mas isso não é no estalar de dedos. Isso vai, às vezes, anos de preparação,
de elaboração, enquanto nós vamos nos adaptando às necessidades para quando viermos a reencarnar. O perispírito é o responsável pela formação de seu envoltório somático, corpo físico, né? Que, situado no meio vibratório mais denso, proporciona, pela sua resistência própria, as experiências necessárias e o despertamento de potencialidades. O perispírito, vamos ver se encontramos uma forma. O perispírito, vamos assim dizer, somos nós sem o espírito. Então, vamos imaginar que Sebastião desencarnou e está no mundo espiritual. Então, esse Sebastião aqui só não tem o corpo, não vai. Provavelmente vou ter fome, eu vou ter sede, vou ter frio, vou ter calor. Por quê? Ainda sou uma criatura inferior. Mas é esse perispírito que vai andar. Quem me conhece, quem conviveu comigo, vai ver esse corpo. É esse o perispírito. Ele pode estar melhor? É claro que ele pode estar mais rarefeito, mais tênue, pode estar mais etéreo. Tudo depende da evolução, tudo depende do aprendizado, tudo depende do que foi retirado dessa encarnação. Por quê? O perispírito ele vai continuar. Então, na outra encarnação, ele já vai estar melhorado, porque sabedor que foi das deficiências, do desgaste que ocorreu no corpo somático nessa encarnação, nós vamos, e como aprendemos, evoluímos o que é certo e errado, o que pode, o que não deve, nós vamos corrigindo essas deficiências e despertando para a nossa conscientização cósmica, que é a destinação em busca da luz. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Foi a pergunta que muitas vezes surge. Se existe um órgão, se existe um modelo organizador, se aquilo que era um braço foi colocado onde era para nascer uma perna e nasceu uma perna, então o espírito que foi homem vai voltar mulher? Não vai continuar homem? O espírito que foi mulher vai voltar homem? Não vai continuar sendo mulher? São o que hoje nós encontramos aí dentro da chamada homossexualidade. Dentro de tudo isso que nós estamos vivenciando, e não vamos entrar aqui porque o objetivo não é esse, mas mostra para nós. O que importa é a pergunta de Kardec. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência? Sim. Pouco importa ao espírito o gênero que ele vai nascer. Depende das provas que ele tiver que passar. Colocamos sofrer porque precisa manter o texto. Sim, pouco importa. Por isso que nós dizemos que o espírito não tem sexo. Espírito tem genitália, não tem sexo. Por quê? Por que não tem genitália? Qual a função da genitália? Se no mundo espiritual não tem reprodução, não se reproduz espírito. Então, que nós escolhemos o que vai ser melhor. Então, quando nós sentamos lá na mesa com os nossos benfeitores, com os nossos anjos guardiões, olha, então, agora nessa encarnação, você vai precisar vir agora como mulher. Então, vamos lá. O que você precisa? Olha, você vai precisar disso, disso e daquilo. Para você, é melhor nascer como mulher. Você vai conseguir dar um salto quantitativo, você vai desenvolver esta e aquela área, você vai ter a oportunidade de reparar esse e esse erro. Aqui você vai poder se reconciliar e tal. Então, o espírito escolhe o gênero de acordo com a sua necessidade de evolução. Todas elas são bem-vindas. E nós vamos reencarnar, sim, em ora mulher, ora homem, porque nós precisamos desenvolver o feminino e o masculino. As duas asas da evolução precisam caminhar lado a lado.
Os espíritos não encontram nenhuma dificuldade para encarnar, ora no corpo de homem, ora no corpo de mulher, em obediência ao fenômeno natural do processo reencarnatório. Não importa. O espírito, o que importa é reencarnar. É a oportunidade bendita de quitar os débitos ainda, né, de todos nós que somos infratores. Não há obstáculo nenhum para o espírito tomar o corpo de homem ou um corpo de mulher. É a lei natural que se cumpre para todos os espíritos do universo. Como às vezes o pessoal fala, nossa, Judas Iscariotes, ele não veio ser Joana d'Arc. Foi a oportunidade que ele teve de reparar um erro lá da época do Cristo. Como Joana d'Arc, ele comandou ali, né, comandou uma centúria, comandou um exército, um batalhão, comandou as pessoas. Então, foram as pessoas que foram desviadas pela sua atitude. Todos aqueles que sofreram interferência pelo ato que ele cometeu, ele veio reajustar. E exatamente nessa condição feminina. Para sofrer o quê? Sofreu preconceito, sofreu discriminação, mas teve a fortaleza espiritual para cumprir os desígnios divinos. Sim, então é assim que funciona. Cada um receberá uma existência de lutas e provações, dificuldades e facilidades, tudo condicionado às suas ações em vidas anteriores, no uso de seu próprio livre-arbítrio. Então, para nós, as ilustrações é só para mostrar. Claro que nós trazemos. Sim, tem muito homem, tem muitos espíritos masculinos que têm gestos, atitudes e delicadezas do feminino. Assim como temos no feminino, muitas vezes a brutalidade, temos muitas vezes a rudeza de um corpo físico, mas nada tem a ver com castigo ou com punição. Não importa se é homem ou mulher. O que define a leveza, a delicadeza da força é a necessidade das provas. Então, sim, se o espírito vai nascer feminino, mas vai nascer numa condição em que precisa usar força bruta, o corpo, os braços, a luta contra as intempéries, não vai poder ser um espírito frágil, como foi Teresa d'Ávila, como foi Irmã Dulce, como foi Madre Teresa. Não teriam essa condição. Então, muitas vezes, a própria debilidade no modelo organizador biológico é exatamente para refrear as nossas tendências que ainda assim precisam de vigiar e orar. A pergunta que nós, estudiosos do Espiritismo, devemos fazer será esta: como está a condição íntima do espírito reencarnado, sua vida mental? Não importa se nós nascemos homem ou mulher, não importa se nós estamos homem ou mulher. O que nós devemos perguntar é como nós estamos nos relacionando. Como homem, eu estou agindo como tal? Como masculino, eu estou cumprindo os desígnios divinos da minha encarnação? Se foi como feminino, eu estou cumprindo a vontade divina? Eu estou atento às minhas necessidades, às minhas responsabilidades? Então, essa interação entre um e outro não é duas metades, não é alma gêmea, porque Deus não criou ninguém perfeito ou pela metade. Mas, muitas vezes, o que acontece? Os espíritos que se unem numa família, muitas vezes ajustando e reparando, vão junto outras encarnações, exatamente para ajudar e auxiliarmos uns aos outros. Para quem gosta de ler, 50 anos depois, conta a história da Célia
né? E também do Ciro, que era o filho do Nestório lá. É só ver depois no livro Renúncia, a história da Alcione, ou Alcione, como queiram. Ainda ela, nas instâncias superiores, vem em busca de resgatar aquele que um dia foi seu amado, que está vivendo na encarnação como Carlos. Então, essa oportunidade não importa. O que vale para nós é o nosso objetivo de evolução moral, é a nossa destinação crística. E para isso, nós precisamos aparar todas as arestas, corrigir todas as imperfeições que nós ainda carregamos. Os sentimentos, desejos, emoções, instinto sexual, paixões, frustrações, timidez, remorso, consciência culpada, os erros de um amor sexual, os adultérios praticados em vidas passadas, tudo isso são perguntas que nós devemos fazer quando nos perguntamos por que eu estou na condição feminina? Por que eu estou na condição masculina? O que eu preciso reparar? O que eu preciso avançar? O que eu preciso corrigir? O que eu preciso domar? O que ainda me incomoda? O que eu já posso educar e ensinar? Como está a minha reparação? Como está a minha vida espiritual? O que eu estou fazendo? Eu estou cumprindo o papel aqui, masculino ou feminino, de acordo com o espírito em aprendizado? Então, não importa a condição em que nós nos encontramos. É claro que o feminino tem sim as funções. O corpo feminino, quando se fala assim, mas as mulheres bebem mais do que os homens. O corpo feminino é diferente magneticamente, fluidicamente do corpo masculino. Alguns homens têm a capacidade de ingerir uma quantidade de álcool maior devido às suas atividades, à força, como expressa, como isso é distribuído e principalmente como ela absorve. A mulher, por ser um corpo mais delicado, nem precisa da mesma quantidade. A influência vai ser negativa. Por quê? Se nós jogarmos uma pedra, por exemplo, soltarmos uma pedra, uma bolinha de gude. Se nós soltarmos uma bolinha de gude sob o casco de uma tartaruga, não vai acontecer nada, praticamente. Vai bater e a bolinha vai escorrer. Se nós soltarmos da mesma altura essa bolinha de gude na cabeça de um pássaro, por exemplo, talvez ele venha a morrer, talvez ele venha a falecer. Então, são as necessidades, e é isso que nós temos que ver. Não é questão de ser masculino ou feminino, é uma questão de resistência proporcional à nossa encarnação. O corpo físico de homem e de mulher é simplesmente um maravilhoso e extraordinário instrumento para o espírito realizar suas atividades na vida corpórea. E nenhum de nós duvida disso. Nenhum de nós pensa o contrário. O corpo físico é simplesmente a ferramenta mais perfeita, mais extraordinária e mais valiosa que nós conhecemos. Cada um de nós chegou aqui e está no corpo que foi produzido, arquitetado, elaborado e, principalmente, foi concebido para atender às nossas necessidades. A atuação dependerá exclusivamente dos recursos do seu mundo mental, para ser homem e ser mulher. Então, aqui é mais uma vez até de acordo com o que a Regina perguntou. É a memória. A atuação dependerá exclusivamente dos recursos do seu mundo mental. Nós temos lá na nossa memória perispiritual, quando fomos homens,
Temos. Temos de quando fomos mulher? Temos. Elas entram em conflito? Não. Porque quando nós estamos homem, nós acessamos a pasta masculina. Quando nós estamos mulher, nós acessamos a pasta feminina. É assim que funciona. E aí vamos buscar os recursos, os mecanismos, a forma de melhor trabalhar. Então, onde nós estivermos e como estivermos, nós precisamos fazer o nosso melhor. É isso que precisamos ter sempre consciente. O espírito é feminino ou masculino em virtude das experiências inumeráveis, exercendo as mesmas funções, reencarnando em um mesmo tipo de corpo físico. É claro que o espírito que está reencarnando 5, 6, 7 vezes como feminino, e por necessidade, às vezes compulsória, reencarnou, abusou da sensualidade, abusou do corpo, desviou famílias, fez isso, fez aquilo. Teve 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades como feminino e não se corrigiu. Então, vai ser imposta a esse espírito uma reencarnação masculina. Como é compulsória, ele vai encontrar dificuldades na sua encarnação como masculino. Vai trazer algumas tendências, vai trazer algumas atitudes, o que muitas vezes vai interferir na sua sexualidade. Mas por quê? Porque é a forma que a misericórdia divina encontrou para que esse espírito se reajusta perante as leis divinas. A mesma coisa, aquele espírito que reencarnou como homem 3, 4 vezes, bateu, foi violento, assassinou, não respeitava as mulheres, tratava como objeto, isso aqui. Vai reencarnar, sim, como mulher, exatamente para poder, entre aspas, sofrer tudo aquilo que ele causava aos outros. Não é que ele vai sofrer, ele vai reparar como mulher tudo aquilo que ele causou às mulheres que o acompanharam nas encarnações pretéritas. A sua mente estará enriquecida de qualidades específicas, determinando a sua individualidade. O espírito pensa e age como feminino, mas o corpo é masculino. O espírito pensa, age, realiza, anseia como masculino, mas o seu corpo é feminino. Quem tiver a oportunidade, eu acredito que deva ter em PDF. Quem tiver a oportunidade, leia o Evangelho das Recordações do Eliseu Rigonati. Lá tem um relato de 2 espíritos nessa condição. Ele, então, um espírito que é masculino e está num corpo feminino. E um espírito feminino que está num corpo masculino. O relato é enriquecedor, mas, ao mesmo tempo, é para todos nós um aprendizado ímpar, porque nós temos uma noção do que é essa inversão nos polos da sexualidade. E isso vai fazer com que nós, dentro do modelo organizador biológico, passemos a respeitar ainda mais aqueles que diferem da nossa escolha de reencarnação. Assim determina a lei magnânima de Deus, que orienta todos os espíritos em todas as épocas da humanidade, a fim de exercitar e assimilar tudo o que as sagradas funções dos 2 sexos oferecem no campo do desenvolvimento e aprimoramento das potencialidades do espírito. Ninguém precisa ter medo. Mas começamos com um modelo organizador biológico. Estamos falando agora de sexo? Estamos falando de opções de aprendizado, opções de evolução. Só vamos atingir a consciência cósmica quando nós
entendermos que nós não somos, nós estamos. Se hoje estamos nesta condição em que nos organizamos para ser feminino, então vamos agir como tal, com responsabilidade, sabedoria e comprometimento. Se estamos na condição do masculino, na organização biológica que atende às nossas necessidades, aprendamos o significado de usar toda essa energia que Deus disponibiliza para nós, enquanto seus filhos, aprendermos para que nós possamos nos melhorar. Quem pode falar para nós o Cristo? Nós falamos o Cristo, então por que o Cristo não veio mulher? Por que o Cristo não veio num corpo feminino? O que esse tipo de discussão vai trazer para nós? O que isso vai acrescentar se Jesus fosse mulher ou não? Nós não temos Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Joana de Cusa, entre outras mulheres que são importantíssimas para a missão do Cristo aqui? Agora, é preciso lembrar que estamos falando de judaísmo, estamos falando de lei mosaica. Jesus não veio derrogar a lei. Se a mulher não tinha valor físico nem espiritual, tanto que no testemunho de mulher não era contado. Mulher fazia parte do patrimônio dos homens, era propriedade deles. Como que uma mulher iria ali, não é nem insurgir, como que um espírito iria, dentro de toda a delicadeza feminina, com filhos, com isso, com aquilo, para suportar a mudança que se fazia necessária da época? Então, compreender certas coisas não significa entrar em discussões inúteis. Quanto papel já foi gasto, quanta saliva, quantas conversas, discussões ou debates já levaram a essa. O que importa para nós é que o sexo é a segunda força criadora do universo. Só perde para o amor. Então, responsabilidade, porque é uma criação de Deus. Se não assim não fosse, então Deus não criaria. Se não tivesse utilidade, se não fôssemos para que nós desfrutássemos, nós então não teríamos genitália. Por quê? Se não é para usar. O que importa é o equilíbrio, é a harmonia, é a forma com que nós estamos lidando. Porque no atual momento em que nós estamos vivendo, o sexo é hoje a causa de 90% das obsessões. É onde ocorre as maiores lesões emocionais e espirituais, devido ao mau uso do corpo físico para atender ainda instintos inferiores, como se ainda fôssemos animais num cio reprodutivo. Há necessidade de todo espírito aprender tanto as funções da masculinidade e da feminilidade, o que provocará mudanças consideráveis e permanentes na sua organização mental. Sim, tem muitas pessoas que nos relatam, tem homens, por exemplo, que têm um verdadeiro domínio nas coisas, vamos assim dizer, não de casa, de família. Lava roupa, passa roupa, cozinha. Onde está escrito que isso é característica feminina? São habilidades. É preciso entender preguiça e ociosidade. Alguns não fazem porque não querem, não fazem porque tinha quem fizesse. Mas nós temos, para muitos, tem homens que são muito delicados, com isso, com aquilo. Ao mesmo tempo, por quê? Não pode ter uma mulher pedreiro? Não pode ter uma mulher motorista de ônibus? Então, tudo isso tem. Como costumam alguns machistas dizer, alguns machões, eu não vejo mulher trabalhando em plataforma de petróleo, não vejo mulher carregando cimento, não vejo isso aqui. Qual a necessidade disso provar se o espírito é evoluído ou não?
é muito mais um preconceito, é muito mais uma superstição que nós carregamos do que verdadeiramente uma necessidade. A alma, que é o espírito encarnado, é por si só vibratoriamente incompatível com o nível material da nossa dimensão. Por isso precisamos do corpo físico, por isso precisamos do perispírito. O espírito, mesmo em Júpiter, onde estão os espíritos mais evoluídos que nós temos acesso e informação, eles continuam tendo um perispírito. Então, porque o espírito não pode agir diretamente na matéria. Para isso, o perispírito faz essa ligação entre o plano material e o plano espiritual, representado pelo espírito, o princípio inteligente, a criação divina. Em sua dimensionalidade, ela se relaciona com seu meio por via o corpo mental. Então, dentro dessa condição, o corpo é sim essa necessidade do espírito. Só que é como se fosse uma chavinha, um interruptor que está lá no nosso arquivo no mundo espiritual. Se está para a direita, nós estamos na condição feminina. Se está para a esquerda, se está para a esquerda, nós estamos na condição masculina. Quando nós vamos reencarnar depois de tudo pronto, o nosso benfeitor espiritual, responsável pela nossa reencarnação, ele vai lá e vira a chavinha. Então, agora, como está o nosso pensamento, o que nós estamos trazendo da nossa memória, o que nós vamos ajustar e o que nós vamos realizar. Então, é dentro disto que começa a agitar. O modelo organizador na preparação do corpo, das células, dos hormônios e de todo o desenvolvimento material do corpo físico que nos aguarda. Este corpo, dependendo da dimensão em que se encontre, se expressando, fala através do seu corpo sutil também. Então, o corpo físico fala ao perispírito, que fala ao espírito. O espírito fala ao perispírito, que fala ao corpo físico. Porém, mais grosseiramente, que poderias denominá-lo de perispírito, embora o corpo mental possa ser considerado parte do perispírito. Nós vimos, temos corpo mental, temos duplo etérico, nós temos vários, os corpos, são 7, né, os nossos corpos, perispírito, depois tem lá os nirvana, e daí para frente vamos. Temos muitos outros, já tem um conhecimento dentro da metafísica, dentro da própria física quântica, e os próprios benfeitores espirituais, para quem estuda apenas a parte científica, já sabemos que nós temos 21 corpos espirituais. É claro que nós não temos. Da mesma forma, até outro dia, até ontem, podíamos assim dizer, nós sabíamos que tínhamos 5 sentidos: tato, visão, olfato, visão e tal. Hoje já é aceito praticamente por toda a área científica que a mediunidade é o 6º sentido. Porque é inspiração, é intuição. Se bem aplicado, é um ótimo recurso como os outros sentidos. Mas como a grande maioria das pessoas que estão encarnadas, dos espíritos que estão encarnados, não tem ainda nem conhecimento do que é mediunidade, e poucos sabem diferenciar de inspiração e inspiração, fica restrito àqueles que já estudam a doutrina espírita, o perispírito e, principalmente, o significado e as aplicações da mediunidade. Para atuar em nossa dimensão mais densa aqui na Terra, a alma se vale desse valioso instrumento para fazer a sua ligação energética com o seu futuro corpo. Vai interligando, vai interagindo até o momento do nascimento. Aliás, esse futuro corpo é exatamente modelado pelo perispírito.
que, por sua vez, expressa o que a alma traz em sua mente, quanto aos aspectos anatômicos. Então, o perispírito chegou aqui, foi se desenvolvendo o espírito agente. A partir do momento em que nasce a criança, o perispírito ele vai desenvolvendo e vai se moldando. Por isso, o modelo organizador biológico. Nós olharmos o nosso perispírito, não é o mesmo daquele bebê quando nasceu. O corpo físico é diferente, os órgãos são diferentes. Então, nós não somos a mesma coisa. É isso que ele está falando. É modelado pelo perispírito de acordo com as condições e a época física que nós nos encontramos. Ele é uma espécie de forma que elabora a forma. Ele é uma espécie de forma, modelo, que elabora a forma, o formato, a forma somática, e tem funções e propriedades específicas e importantes para a manifestação da alma, o princípio inteligente na nova encarnação. É bom lembrar que, dentro de suas funções, o perispírito tem o importante papel de personalizar o espírito. Por isso que não temos nenhum outro igual a nós. Sim, fisicamente podemos encontrar pessoas até parecidas. Mas por quê? Porque são os genes, a matéria, a genética de um corpo, de uma nação, de um continente, às vezes pode parecer similar, mas o espírito é único. Nós somos individualidade. E essa individualidade que nós somos é de papel e de responsabilidade do perispírito, por carregar todas as informações que diz respeito às nossas vidas. E assim acabou a aula do modelo organizador biológico, onde fala praticamente dessa composição. Um corpo físico masculino, um corpo físico masculino. Como que aquelas duas células se encontram, forma um outro corpo, um outro organismo, com trilhões de células interagindo, que é o que nós somos hoje. Algumas células já foram trocadas, outras já receberam manutenção, outras continuam intactas, da mesma forma que chegou. Só se adaptaram com a necessidade do nosso corpo. Então, tudo isso tem, sim, nós já passamos da fase do panteominto, mas ainda hoje nós sabemos. Qual a forma que tem de chegar aqui? Somente através da concepção, que seja para nós. Então, e essa composição, nós hoje aprendemos que o óvulo ele tem uma empatia, ele envia, então, o GPS foi criado a partir daí, vamos assim dizer. Envia atraindo para si essa companhia, esse companheiro, tão fundamental para o desenvolvimento do corpo, mas principalmente para a nossa evolução e para que possamos cumprir fielmente os desígnios divinos da nossa existência.